depois você tem que dar uma margem, né? Eu exagerei aqui, mas a margem para o melanoma é 2 centímetros. Não é tão exagerado, não. Eu tenho incisão aqui, dou 2 centímetros para cá, 2 centímetros para cá, eu já arrumei um buraco de 4 centímetros. Um braço, tá, você fecha. Uma lesão de 4 centímetros do braço. Desse jeito aqui, não. Fecha não. Você fecha assim, ó. Isso aqui não é o braço, mas é o membro. Isso aqui é outra doença, não é o melanoma. Mas isso aqui foi uma cirurgia que nós fizemos no INCA, quando eu era residente, em 92. Mas eu coloco a foto para mostrar que a biópsia não é só para melanoma, é qualquer tumor de pele. Ou tumor de partes moles. Isso aqui não é um tumor de pele. Isso aqui é um bruta do osteosarcoma numa criança de 13 anos. A cirurgia aqui vai ser imensa, vocês já estão vendo o corte aqui. Então, se tivesse feito a incisão assim, você já imaginaria quanto de pele teria que tirar? Então aqui nós vamos tirar um pouquinho de pele, a área da biópsia. Depois vai sobrar um monte de pele para fechar. Um sarcoma. O que é a cirurgia aqui? A cirurgia aqui é tirar o joelho. Então nós tiramos o joelho, aqui a tíbia, a fíbula, foram seccionados, seccionou o fêmur lá em cima e tirou o joelho inteiro com o tumor. O tumor está aqui e a ilhazinha de pele aqui. Imagina se tivesse feito transversal a biópsia. Modifica o prognóstico do doença, uma biópsia. Então isso tem que chamar a atenção das pessoas, né? Essa é a peça cirúrgica, o joelho do garoto. Outra coisa, você faz tudo isso, foi tudo perfeito e tal. Aí você manda lá uma biópsia, isso é um sarcoma também, de reto peritônio. Ah, tá, vamos fazer uma core-biópsia aqui, beleza. Onde que vai colocar a agulha aqui? Nessa peça aqui. Onde não deve, olhando nessa imagem, onde não deve entrar agulha. Não deve entrar agulha aqui, ó, nessas partes mais escuras. Por quê? Escuro é liquefeito, e liquefeito é igual necrose. Vai ter amostragem boa de lesão? Não vai ter amostragem. Então nós temos que a amostragem tem que ser uma parte mais celular. Tudo isso tem que ser pensado na biópsia. Isso é biópsia. Então tem que ter uma amostragem boa, celularidade boa para você ter uma celularidade adequada para você fazer a biópsia e ter o diagnóstico correto. Outras formas de biópsia. Então a gente vai pensar, biópsia excisional. Qual é a melhor biópsia? A melhor biópsia é excisional. Biópsia excisional é tratamento? Não. Muito pelo contrário, a biópsia não pode interferir no tratamento. Então eu vou fazer uma biópsia excisional, eu acho que isso aqui é o melanoma, e é melanoma mesmo. Isso aqui é o melanoma. Eu acho que é melanoma, eu já vou dar uma margem de 1 centímetro aqui. Aí você vai lá, faz uma biópsia excisional. Biópsia excisional é margem exígua, não é tratamento. Você está dando diagnóstico, depois você vai tratar. Então, biópsia excisional é quase sem margem, quase. Então, é margem exígua. O ideal no melanoma é só tirar um pouquinho de profundidade adequada para você ter o microestadiamento de Breslow. Aí você vai estadiar o microestadiamento de Breslow. Então tá, você deu 1 centímetro de margem lá, na sua biópsia excisional deu 1 centímetro de margem. Aí vem um Breslow de 4 milímetros de Breslow. Qual que é a margem que a gente tem que dar no melanoma de 4 milímetros de espessura de infiltração? Já vou adiantar, é 2 centímetros. Você deu 1. Agora você tem que fazer ampliação de margem. Na ampliação de margem você não pode dar mais 1. Você tem que considerar não tratado. Então você dá 2. Aí você tirou 3 centímetros de margem no braço do cliente. E você tentou fazer uma biópsia excisional tirando um montão de coisa. Não é preciso isso. E a biópsia excisional a gente só vai fazer em lesões pequenininhas. A gente não vai comprometer drenagens linfáticas. Isso é outra coisa importante no melanoma. E é um dos motivos para a gente nunca fazer transversal. Não é só porque a pele não aproxima, não. É porque quando a gente faz transversal, a gente seccionou um monte de vasos linfáticos. E aí, acabou com a possibilidade de fazer um mapeamento linfático. Que a gente faz no melanoma, na mama, nos tumores que a gente precisa informar o sentinela. Então, não secciona os vasos linfáticos. Você tem que ir perpendicular aos vasos linfáticos. Isso está descrito. Outra forma de biópsia excisional, eu coloquei aqui só para ilustrar. Esse paciente aqui tem decúbito dorsal lateral esquerdo. Esse aqui é um tumor de adrenal. Aqui é a veia cava inferior, a adrenal lá em cima. Aqui a gente usando, aqui a veia cava, né, adrenal. A gente usando o que a gente chama de pinça de energia, a famosa pinça de energia que vocês vão falar aí. E no caso aqui é o encil. Antigamente a gente não tinha Moloch no SUS, agora a gente tem. Aqui a gente está ligando a veia renal. A veia adrenal esquerda, né, com o Moloch.
Isso foi feito no particular. Aqui o Encil, o que ele faz? Ele sela o vaso, ele fecha o vaso e corta. Essa é a vantagem da pinça, ela realmente adianta muito a cirurgia. Então ela sela vasos de até 7 milímetros, então é uma mão na roda realmente. Aqui o rim, nós estamos só tirando a gordura da gerota, tirou a peça. Outra coisa que a gente tem lá embaixo, que a gente não tem no SUS, é esses bags, né? Essas sacolinhas retráteis. Então a gente usa um bagzinho desse, coloca a peça lá, isso é uma biópsia excepcional. Tudo bem, a gente já sabia que era benigno, provavelmente benigno, provavelmente era um adenoma. Mas a gente tem todos os cuidados. A gente vai tirar a peça, ensaca a peça para ela não encostar nos planos teciduais, né? Não ter risco de contaminar. Nesse caso aqui, a gente tirou a peça por um dos trocáteres mesmo. Só ampliou um pouco a incisão e tirou por um das incisões dos trocáteres. Isso é um tipo de biópsia excisional. E é um adenoma mesmo. Isso aqui não dá para fazer uma biópsia excisional. Então, biópsia excisional é para coisinhas pequenas que eu não vou comprometer grande parte dos tecidos do região. Quando eu sei que eu vou ter que mobilizar muita pele, eu não faço biópsia excisional, eu faço biópsia incisional, que é só tirar uma partezinha do tumor. Não aumenta o risco, isso é uma coisa que o paciente fica com medo, um monte de gente fica com medo de aumentar o risco de metástase. Não aumenta. Se você não ficar manipulando muito tecido e tratar em tempo hábil as lesões, você não muda o prognóstico. Biópsia incisional. Então é melhor fazer biópsia incisional e depois de tudo planejar essas outras coisas aqui, né? Aqui vai precisar desses retalhos aqui. Quando a gente retirar o tumor aqui, vai precisar desses 2 retalhos frontais aqui para fechar a ferida. Outra coisa importante, quando a gente tem uma dúvida diagnóstica, a gente pode até tentar um tratamento clínico. Eu gosto de mostrar esse caso aqui. Isso aqui a gente nem tinha esses celulares de hoje, não. O celular de antigamente era aqueles Nokiazinhos vagabundinhos. Eu tirei a foto desse dedo aqui com um celularzinho Nokia antigo, daquele, só para ter o registro. Eles ficaram tratando essa unha aqui 6 meses, como onicomicose. O que vocês acham? Não deu certo, né? Mas 6 meses tentar. Ficou muito feia, aí eles resolveram fazer uma biópsia. O que vocês acham? Melanoma. A melanótica. Então ele chegou para nós, como é que a gente trata um melanoma melanótico? Já é avançado localmente. 2 centímetros de margem. 2 centímetros de margem no dedo. Só amputação. Não amputar o dedo. Então ela era uma das cabeleireiras famosas aqui de Uberlândia, bastante conhecidas. Ela relutou no princípio, não quis, pensou, lutou 3 semanas, aceitou. O neto dela foi nosso residente recentemente. Não tão recente, porque ele já terminou a cirurgia torácica no sul. O neto dessa paciente. Aí nós amputamos, não tinha naquela época o costume ainda de fazer a biópsia do linfonodo sentinela. A gente palpou um linfonodo meio estranho, a gente já fez a linfodenectomia, já veio positivo realmente, 2 linfonodos positivos. Aqui no dedo tinha êmbolo dentro das artérias. Não tinha êmbolo dentro de linfático, de veia, não. As artérias tinham êmbolo de tumor. Ou seja, há quanto tempo ela estava com essa lesão? Não deu outro, né? 6 meses depois, metástase cerebral, hepático. Então, eu coloquei aqui só para, quando a gente tem uma dúvida diagnóstica, tem que seguir para a biópsia. Mesmo. A biópsia é importante no diagnóstico. Né? Outra coisa, outra doença que a gente pode ver, o que é? No mamilo, na areola, como é que chama essa doença? É uma manifestação da verdade. Quem falou? Mas quando comete, é uma doença de peixe. O que é doença de peixe? A manifestação é cutânea. A gente está vendo um negócio na pele. Mas isso não nasceu na pele. Isso é um câncer de mama, que nasceu lá no ducto mamário, teve um componente intraductal extenso, tão extenso que saiu no mamilo e comprometeu a pele. Às vezes nem tem nódulo palpado na mama. E já tem essa manifestação na pele. Não é comum de ver, mas a gente tem que pensar. É a mesma coisa, você pode até ver um negócio desse, pode até começar um tratamento para alguma coisa, mas em algum momento vai envolver um cirurgião, ou uma biópsia, para dar um diagnóstico. Bom, outra coisa que a gente tem que ter muito cuidado é a manipulação de tudo isso que a gente falou. Fez tudo certo lá, aí a gente pega a peça. Beleza, tá com a peça na mão. E aí? Aí, é isso aqui que acontece. Às vezes a gente biopsiou a mama lá, tirou um quadrante da mama, já operando, né?
E aí você manda um quadrante de 5 por 6 centímetros para o patologista. O que você vai fazer? Você vai colocar um fio. Você pega um fio, coloca na margem anterior, um fio, coloca na posterior, um fio. O patologista vai pegar um trem de 6 centímetros por 5, vai cortar aqui no micrótomo para congelar a margem. Mas cadê o fio? O fio já foi embora. Não sabe cadê que é a margem anterior, onde que ela terminou, onde começou a lateral. Então, o ideal, o papel do cirurgião também, é identificar corretamente a peça. Então, isso aqui é tinta nanquim. A gente utiliza verde, vermelho, preto, azul. Isso não atrapalha a visão do patologista lá na lâmina. Ele enxerga onde terminou o azul, onde começou o preto. Então, ele dá a margem correta e ele determina onde tem que ampliar, descolocagem e ampliação. Então, são coisas bobas, né? Que comprometem todo o tratamento do paciente. Vem margem comprometida e daí. Isso é outra coisa importante da cirurgia. Está vendo aqui? Esse é um vídeo de laparoscopia, um pouquinho de ascite, né? Vocês já viram aqui no peritônio? Um pouquinho de ascite no peritônio. Ascite, né? Na cavidade. E aqui já começa a observar algumas coisinhas no peritônio. Aí vai descer, vai mostrar a pelve. O que vocês acham disso aqui? A pelve desse jeito aqui. O que vocês acham? O que é isso aí? Tuberculose? Pode até ser, mas não é líquido e esses implantes peritoneais. Eu falei, carcinoma. Tomografia mostra isso aqui? Ressonância mostra isso aqui? PET-CT mostra isso aqui? Então já teve vários casos da paciente chegar no consultório com os exames todos. Ah, doutor, aqui não, aqui ó, mostrou aqui um tumor de 12 centímetros no ovário direito, ó, mas não tem mais nada no corpo. Já fiz tudo aqui, ó, ressonância, tomografia de tórax, ressonância do corpo, não tem mais nada, é só essa bolinha aí no ovário. Aí você vai explicar assim. Então, o papel da cirurgia, além do diagnóstico, tudo isso que a gente mostrou, estadiamento. Algumas doenças precisam de uma videolaparoscopia para mostrar isso aqui, que a gente já sabe que pode estar acontecendo e nenhum exame vai mostrar. Que é o comprometimento peritoneal e mudou totalmente o prognóstico da doença. Se fosse lá um tumorzinho de 12 centímetros no ovário, só no ovário, é um T1. Isso aqui é estádio 4. E a gente olhar tudo que a gente evoluiu hoje, né? Isso aqui são, desde o projeto Genoma, que foram gastos bilhões de dólares na evolução, na tentativa da cura do câncer, evoluiu muito mesmo. E hoje a gente conhece várias vias de sinalização para muitos tumores, né? Nós temos aqui tumor de colo retal, pancreático, liomas, tireoide, leucemia, tem tudo aqui, as principais vias de sinalização. E muitas delas comuns a muitos tumores, né? Sequite é uma via de sinalização que pode estar presente nos gistes, no melanoma, em vários tumores, né? Que o sequite é a via da MEC, a via do RAS, que ativa a MEC, a principal via do melanoma, do BRAF, a via do emitor, do PI3K, do PIPEN, que ativa a via do emitor, está aqui. E um monte de remédio já descoberto para várias vias dessas, um monte. Aí você pensa assim, não, então curamos o câncer. Curou o câncer? Várias dessas vias aí foram grandes evoluções, e hoje que a gente tem no melanoma é isso aqui mesmo, é tratamento-alvo, né? Ou aí é a imunoterapia, que não está representada aqui. Isso aqui são a representação de vias de sinalização que representam os tratamentos-alvo. Então eu tenho um alvo terapêutico. O primeiro alvo terapêutico descoberto pela humanidade foi a via do sequite, o GIST. Então a gente trata o GIST até hoje com mesilatimab. Foi a primeira droga inventada pela raça humana, baseada numa descoberta de uma via de sinalização. E realmente mudou muito a história da evolução desse câncer. Mas por que a gente não cura o câncer ainda só com esses remédios? Porque o organismo, infelizmente, você bloqueia uma via, geralmente bloqueia uma via, o organismo acha um jeito de fazer um curto-circuito e ativar a via mais para frente para o outro curto-circuito. Então aí a gente fica fazendo bloqueios duplos, triplos. Então no GIST, no melanoma, a gente usa, quando a gente vai usar a via do RAS, a gente bloqueia o RAS e o MEK, com essas drogas, né? Então, apesar disso tudo, por que eu mostrei isso? A cirurgia ainda tem um papel fundamental no tratamento do câncer. E ainda é, para os tumores sólidos, a única forma de curar o câncer.
junto com os outros tratamentos. Mas se você não operar, você não vai obter a cura, para a maioria dos tumores sólidos. Então, só a gente tem que saber quando operar. A cirurgia vai ser o primeiro tratamento? Não vai ser o primeiro tratamento, nós vamos fazer um tratamento antes. Então nós temos que saber quais os pacientes que vão precisar de cirurgia exclusiva. Então por isso tem que ter um conhecimento, um pouco de oncologia, um pouco de radioterapia e principalmente da história natural da doença, para você indicar uma cirurgia. Então nós temos que identificar que os pacientes podem ser curados só com a cirurgia. Exemplos. Hoje o melanoma não, mas eu mantenho aqui porque o melanoma ainda é uma das principais doenças que a cirurgia ainda tem um papel fundamental. Então, esse paciente aqui, só para mostrar, ele foi ao médico durante 5 anos, mostrando as lesões para o médico. 5 anos. Não é só esse paciente aqui. Dificilmente vocês vão ver, 2 semanas atrás, a mesma história. Tivemos a paciente, né? Nunca vai ter quase nunca é muito pesado, mas assim, quase nunca vai ser diferente disso. Os pacientes com esse melanoma acral aqui, ele foi ao médico por anos. Anos. Não pode ter dúvida em olhar uma lesão dessa aqui e saber que é melanoma. Não pode ter dúvida. Melanoma quase nunca é aquela lesãozinha pretinha. Melanoma é muitas cores. É uma lesão com muitas cores. Então, se você vê uma lesão com muitas cores, já tem que pensar. E principalmente se tiver muitas alterações nas bordas. Então, uma lesão que é mais colorida e tem alterações principais em bordas, tem que pensar em melanoma. Não pode deixar o paciente passar 5 anos. Então essa é a imagem típica do melanoma. Então nessa época que a gente não tinha nenhum tratamento-alvo, nenhum tratamento, não tinha nada, só cirurgia mesmo, a gente operou, fez uma grande ressecção, não tinha ainda linfonodo sentinela, né? Então a gente tirou a lesão primária e fez a linfadenectomia, mas depois houve esse conceito aqui do linfonodo sentinela, né? Que é você tentar mapear a drenagem linfática e tirar um dos linfonodos para ver se ele tem comprometimento microscópico. Então a gente usa o tecnécio, que é uma substância radioativa, que é feita um dia antes da cirurgia, ou no mesmo dia da cirurgia, mas horas antes. E dentro do centro cirúrgico, minutos antes da cirurgia, a gente usa um marcador azul, que é o azul patente, tem alta afinidade pelo sistema linfático. Ele cora, porque esse aqui é incolor, né? A gente tem que usar um detector gama de radiação. Esse aqui não, a gente enxerga o azul, enxerga o vasinho linfático chegando no linfonodo. Aí a gente usa um detector gama, de radiação gama, no intraocular, e a gente identifica o linfonodo. Então o linfonodo, nesse caso aqui, a tripla detecção, né? Uma linfocintilografia antes, um gama probe durante e um azul patente durante. O linfonodo tem que estar azul e quente. Esse é o linfonodo sentinela correto. A gente faz a detecção ex vivo, confirma. Então esse caso aqui, o melanoma que mostrou a micrometástase no linfonodo inguinal, nós realizamos a primeira e a única aqui na UFO, de uma linfadenectomia por videolaparoscopia. O campo é muito pequenininho, né? Aqui o vídeo está um pouco acelerado, você vê que os movimentos são erráticos, porque as pistas ficam muito próximas. Então o que é o objetivo que está a cicatriz da confecção do retalho e a cicatriz da biópsia prévia, que vai ser ressecada junto? Qual o princípio da linfadenectomia? Não é ficar lá procurando linfonodo. A gente marca os parâmetros anatômicos, né? Então aqui, até o auxiliar ajuda aqui para a gente identificar onde a gente está, na cristelia, que é aqui em cima, né? Então, o parâmetro anatômico superior é o ligamento inguinal. Então, tudo que for para baixo do ligamento inguinal, entre o sartório e o adutor longo, a gente vai tirar de tecido frouxo. E os linfonodos não estarem no meio. Então, nesse caso aqui, a gente preservou a veia safena, aqui é a veia femoral, e é só tirar todo esse tecido areolar frouxo, tudo em volta dessas estruturas. É só para mostrar que, às vezes, é possível fazer por vídeo também essa cirurgia. Aqui também, uma doença que é praticamente tratada só com cirurgia, o paciente também tem lateral esquerdo, a nefrectomia. Quase sempre os tumores de rim não respondem muito bem à quimioterapia, podem responder à imunoterapia, mas a maioria a gente consegue já pegar no início. Isso aqui é outra pinça de energia, aquela lá é uma pinça com eletricidade, né? Essa pinça aqui é um ultrassom, uma pinça ultrassônica. Ela emite 30 mil pulsos de ultrassom por segundo, e esses 30 mil pulsos de ultrassom selam o vaso e cortam. Então aqui o ureter sendo colocado em uma loja, vai seccionar o ureter, já ligou lá a veia, vocês viram, né? A artéria também, seccionando o ureter e retirando o rim
essa é a pinça ultrassônica. E aqui estou quase finalizando a cirurgia, tirando a gordura aqui próximo da adrenal. E a pinça é retirada por um fanestil, que aqui é uma peça maior. O fanestil é uma incisão que dá menos hernia incisional, é mais cosmética, então a gente retira o fanestil dentro daqueles sacos também, aqueles bags. Esse é o GIST, né? Esse é o tumor de estroma gastrointestinal enorme de estômago. Só que apesar de ser enorme, e era uma contraindicação antiga da videolaparoscopia, nós fizemos por vídeo. 2 grampeamentos aqui, ó, fomos capazes de tirar a lesão. Por que é uma cirurgia teoricamente simples? Porque dificilmente dá metástase para o linfonodo. Não tem aquela linfadenectomia. Aqui nós passamos o endoscópio, porque estava perto do pilório, para não ter risco de fechar o pilório, a gente passou o endoscópio e viu que não tinha fechado. E aí, qual que é o princípio básico aqui do GIST por videolaparoscopia? Não lesar, não machucar o tumor, porque ele é muito friável. Então, se machucar o tumor, pode ter risco de ele implantar no peritônio. Por isso que não fazia antigamente. Lesões muito grandes, né? Tinha um limite lá de 5 centímetros. Mas essa lesão aqui tinha 8 centímetros. E o paciente ficou curado, é um GIST bom prognóstico, não precisou fazer mais nada. Nem precisou fazer o imatinib, porque ele é de baixo grau. Então, é ressecção exclusiva, cirúrgica exclusiva. Outro exemplo são esses tumores imensos, né? Aqui no liposarcoma, imenso. Esse paciente aqui chegou no ambulatório de cadeira de roda porque ele não conseguia andar. Ele parecia uma gravidez de trigêmeos. A gente fez uma incisão chifopúbica e o tumor não saía. Não tinha mais para onde abrir, ele não saía. Então, com muita dificuldade, a gente pôs ele para fora. Então, ele estava comprometendo o colo direito e o rim direito. Nós tiramos toda a lesão, junto com o rim direito, com o colo direito. E a lesão pesou mais ou menos 15 quilos aqui no colo do Fernandão. O Fernandão tem quase 2 metros de altura, até já aposentou aqui, lá de Araguari. E aqui ficou a cavidade desse jeito, depois que tirou. E aqui, 15 dias depois no ambulatório. Ele engordou 7 quilos depois que tirou o tumor. Ele conseguiu comer, não conseguiu comer. Então ele evoluiu bem. Por que é cirurgia exclusiva? Porque o liposarcoma de baixo grau não responde a nada. Não responde a radioterapia, não responde a química. Então esses são os casos de cirurgia exclusiva, mesmo sendo cirurgia radical. Né? É um tumor de crescimento rápido? Não, foi levado? isso aqui tem muitos anos que eu deixo. A maioria sim. A maioria vai no médico com sintomas. Sintomas é doença avançada. Aqui um tumor que, felizmente, na prevenção pegou no início, é um tumor de colo de útero inicial. Então é outro caso que só a cirurgia resolve, isso é uma esterectomia. Né? Aqui é a bexiga, separando a bexiga da cúpula vaginal, aqui é a bexiga. Então aqui usando o Encil de novo, né? aquela pinça seladora lá, o Encil. No caso aqui é o LigaSure, que é outra marca, mas é o mesmo princípio. Aí a gente utiliza um manipulador uterino, que entra pela vagina, né? Para ajudar a manipular o útero durante o procedimento. Aí a gente usa o Hook, que é o monopolar, aí fica essa fumaceira ali. Mas é o melhor para fazer essa parte aqui, que é abrir a vagina. Depois de ligar tudo, a gente abre a vagina com o Hook, usando o manipulador uterino, né? Aqui dando a volta. Então a cirurgia não é muito complexa. E aí aqui finalizando a parte posterior, aí a peça é retirada pela própria vagina, então são pequenas incisõezinhas no abdômen, não tem nenhuma incisão grande porque a peça sai pela vagina. Também tratamento exclusivo de cirurgia. Pode fazer radioterapia? Pode. E depois é o fechamento da cúpula vaginal. Mas também a gente tem que saber daquelas doenças que a gente não pode operar. Igual o pessoal falava antigamente, não mexe não, piora. Mas é isso mesmo. Tem muitas que são assim, a gente tem que identificar antes. Parece coisa boba, né? Mas isso aqui foi depois que o pessoal da UAI mexeu 30 dias antes. O pessoal da UAI, não, você é lipomazinho, vamos tirar isso aqui, resolve isso aqui agora. Lipomazinho. Então assim, chamar a atenção de vocês. Qualquer lesão com mais de 5 centímetros de crescimento rápido, não mexe. Não mexe a princípio. Tem que fazer uma ressonância, um ultrassom, tem que investigar melhor. A princípio, qualquer lesão com mais de 5 centímetros de crescimento rápido é uma neoplasia. Lipoma é um crescimento indolente, mais mole, a gente já conhece. Então eles mexeram lá na UAI. Chegou 30 dias depois desse jeito. E nós vamos mexer de novo? Vai operar de novo agora?
Não adianta, só vai piorar. A lesão triplicou de tamanho em 30 dias. Então agora aqui é quimioterapia, radioterapia, foi para neoadjuvância, mesmo assim teve uma resposta parcial, mas pelo menos teve alguma resposta, né? Mesmo assim é uma lesão muito grande, então nesse caso aqui a gente só não tirou o braço, mas tirou a escápula, tirou toda a musculatura aqui posterior do braço com a escápula e a clavícula, então tem a clavícula, a escápula toda, a lesão toda, nós preservamos o braço e ainda deu para fechar, porque como tirou a escápula, ficou a pele, deu para aproximar. Né? Outra que a gente precisa muito na neoadjuvância é o tumor de reto inferior. Canal anal nem é mais adjuvância, né? Tumor de canal anal é tratamento quimioterápico e radioterápico exclusivo. Estou falando de reto inferior, que é um adenocarcinoma. Canal anal é carcinoma espinocelular, que responde bem a quimio e rádio. Adenocarcinoma de reto inferior ainda tem que operar. Doutora Angelina Jolie, Angelita Gama, misturei tudo aí. Dona Angelita Gama, que é uma cirurgiã brasileira, propôs um tratamento que é Wait and Watch and Wait, que é fazer a quimio-radioterapia e esperar 12 semanas. Em alguns casos, 12% das vezes, cura só com a quimio-rádio, para mesmo com a adenocarcinoma. Então isso que ela propôs, ela até foi condecorada internacionalmente, ela é conhecida muito. Mas a maioria das vezes a gente tem que operar mesmo. Nesse caso aqui foi uma cirurgia muito maior, né? Nesse caso aqui estava invadindo a parede posterior da vagina. Nesse caso aqui, para tirar a parede posterior da vagina, a gente tira o útero e os ovários. A gente tira o útero, os ovários, a parede posterior da vagina, junto com o ânus. Então aqui foi uma amputação de reto e ânus.